Muito bom dia para você que está ligado no canal Aqui Futebol. Seja muito bem-vindo. Sou Charles Mateu, apresentador do canal. Eu gostaria de fazer um teste com você. Antes de irmos para a pauta do vídeo, eu gostaria de fazer um teste com você. É o seguinte, o canal é recém-criado. Agora, dia 11 de julho, iremos completar um mês de existência, certo? E já temos 43 inscritos. Isso eu devo a vocês, porque esse número é enorme, tá? Por mais 43 inscritos no monetizo do canal, lá. Beleza. Mas é um número enorme, pô. Em um mês, 43 inscritos, pô. E outra, tem um detalhe. O motivo, como o canal é recém-criado, já conseguiu um número bacana, 43 inscritos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês, gente. Porque a ideia do canal é crescer. Independentemente se tem 43 inscritos ou não, a ideia do canal é sempre crescer. E eu gostaria de fazer um teste com você. Se você gostar do vídeo apresentado hoje, se você gostar do vídeo, até o final, depois dê seu like, depois de ter assistido esse vídeo aqui com a gente. E se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá? E assista os outros vídeos aqui que foram lançados recentemente aqui no canal Aqui Futebol, tá bom? Eu gostaria de fazer esse teste aqui com você, tá? Se você gostar do conteúdo apresentado hoje, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e dê seu like depois do término do vídeo, tá? Mas, gente, vamos lá. Eu vou falar do Miller, tá? Que foi pauta recentemente aqui no canal também. Mas eu vou falar do Miller, mas só que tem um debate que eu acho muito interessante. Porque os jogadores antigos não gostam dessa nova geração de jogadores. Muitos jogadores antigos, não todos, mas alguns dão um pau no Neymar, falam que o Cristiano Ronaldo não é tudo isso, fala que também o Messi não é tudo isso, enfim, eles fazem uma crítica essa nova geração de jogadores. Se eu não falo jogadores antigos, estou falando daqueles jogadores mesmo da década de 90. Só que, cara, o que eu achei interessante depois que Cabo Verde quase eliminou a Argentina, ou seja, quem se classificou foi a Argentina em cima de Cabo Verde, eu achei interessante que um dos primeiros rios que eu vi logo na sequência, depois daquele jogo, foi o rios do Miller, né? Pra quem não sabe, o Miller parece que ele é comentarista do Estadão, né? Parece que o Estadão tem tipo um podcast. O que me aparenta é isso. Eu não acompanho o Estadão, gente, então desculpa. Mas assim, o que aparenta é que o Estadão tem um podcast e o Miller é um dos comentaristas, é o que aparenta. E o jogo de Argentina e Cabo Verde foi pauta desse debate, desse podcast no qual o Miller trabalha. E tá passando, acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas sabe o que tá acontecendo aqui? Tá passando o carro do ovo aqui, cara. Nunca passa carro do ovo na rua. Só foi eu gravar a droga do vídeo que aparece o carro do ovo. Mas voltando ao assunto principal. O que ocorre, gente? O jogo de Argentina e Cabo Verde foi pauta no podcast no qual o Miller trabalha. E o Miller deu uma opinião polêmica sobre o goleiro Vozinha, que é o goleiro que foi o goleiro mais querido dessa Copa do Mundo de 2026. E, gente, é o seguinte, eu vou mostrar o Rios pra vocês, tá? Eu vou mostrar o Rios do Miller pra vocês. E vamos ver se ele tá falando uma coisa sensata ou está falando alguma coisa que a gente vai discordar totalmente, tá? Será? O que a gente vai concordar? O que vai acontecer nesse vídeo aqui? Será que vocês também vão concordar comigo também? Gente, o comentário é de vocês, tá? Fique à vontade, pode comentar no vídeo depois do término do vídeo, tá? Fica à vontade para concordar, discordar. Mas vamos assistir o Rios do Miller pra gente saber o que a gente vai falar em cima, qual é a opinião que daremos em cima dessa opinião do Miller, tá? Vem aqui, galera, vamos lá. Pera aí, chegamos na televisão, que é meu suporte de... Pera aí. Chegamos na televisão, que é o meu suporte de estúdio aqui. Pera aí. Será? Agora sim. 3, 2, 1 e... Pra olhar com bons olhos. Porque... Bom, se jogar aqui na Série C, na terceira divisão do Campeonato Paulista, pode ser. Na Série C, Miller? A Copa do Mundo pra Série C? Você viu o gol que ele tomou ao terceiro gol da Argentina ontem? Não prestou atenção, não? Não cuidou do primeiro pau. Falhou. Uhum. Quer dizer, ele é um goleiro fraco, um goleiro normal. Né? Claro, a mídia pegou e padrinhou ele, etc. Então, o goleiro que leva um gol, como levou ontem, o terceiro gol, não é um bom goleiro. Você acha então que ele não tem bola pra Série A do Brasileiro? Por conta da idade, como a Gabi disse, da idade e também da sua parte técnica. Tecnicamente ele é fraco. Caraca, opinião polêmica, hein? Sem zoeira. Olha, cara, pera aí. Agora sim. Olha, baita opinião polêmica, viu? Baita opinião polêmica. E vou falar
O porquê essa opinião certamente é polêmica. Primeiramente por causa do jeito que o Miller falou. Cara, eu tinha visto esse Rios do Miller, só que eu pensava que ele tinha falado que... Tinha falado alguma coisa tipo assim, o Miller é o Vozinha goleiro de Série B. Só que, lógico, esse vídeo era pra ter sido uma pauta antiga, de uma certa forma, aqui do canal. Era pra ter sido uma pauta logo após da classificação da Argentina em cima de Cabo Verde. Só que eu dei uma desinchada, falei, não, vou focar na seleção brasileira, tudo. Porque a seleção brasileira ainda tava no campeonato da Copa do Mundo. Mas todo mundo já sabe o que aconteceu com a seleção brasileira. Daí quando ocorreu uma circunstância de ontem, de não ter jogo da Copa do Mundo, eu falei, quer saber, agora é o momento certo de falar do Miller e do goleiro Vozinha, né? Que essa opinião, de uma certa forma, é uma opinião polêmica de um grande atacante que foi o Miller. E, cara, o que eu vou discordar do Miller, primeiramente, o que eu vou discordar do Miller é que, cara, o terceiro gol da Argentina em cima de Cabo Verde foi um desvio. Cara, todos os goleiros do mundo, sem exceção, do melhor ao pior, já tomou gol de desvio, mano. Isso ocorre, no meu ponto de vista. Isso ocorre bastante no futebol. Então, falar que o goleiro Vozinha é tudo isso por causa de um gol que ele tomou, um gol que, por sinal, é um gol importante, né? Um gol que ele tomou foi um gol que desclassificou Cabo Verde da Copa do Mundo. Vamos ser sinceros. Por mais que ele tenha tomado esse gol importante, todos os goleiros do mundo também tomaram gols importantes que não deveria ter tomado. Né? O maior exemplo que a gente tem aqui na seleção brasileira é o nosso goleiro Alisson, né? O goleiro Alisson tomou diversos gols importantes que não deveria ter tomado. Mas é futebol, né? Por mais que somos críticos do Alisson, vamos dizer assim, mas é futebol, cara, não tem como fugir. Pra mim, o maior goleiro de todos os tempos é o Rogério Ceni. Não precisa nem falar o porquê, pra mim ele é o maior goleiro de todos os tempos. Mas sim, o maior goleiro de todos os tempos, do meu ponto de vista, é o Rogério Ceni. E ele também já tomou diversos gols importantes que não deveria ter tomado. E o motivo que ele tomou é por causa do futebol. Então, o que ocorreu no meu ponto de vista entre Argentina e Cabo Verde foi futebol. Foi futebol, é meu ponto de vista. E, cara, só que eu achei um pouquinho, assim, um pouquinho que ele pegou um pouquinho pesado no Vozinha, foi falar que ele é goleiro normal pra Série C. Tipo, de normal pra ruim. Faz o que ele quis dizer em outras palavras, né? O cara, fato é, gente, não tem como falar do goleiro Vozinha, só porque ele jogou apenas 4 jogos na Copa do Mundo. Não tem como falar. Ele pode ter sido um goleiro injustiçado do futebol. Ou seja, que nem o Pelé foi, O Pelé ele poderia ter jogado no Real Madrid, no Milan, no Liverpool, ter feito uma história bonita no futebol europeu, mas devido leis e coisas da época, ele nunca foi jogar na Europa. Só foi jogar nos Estados Unidos depois que ele se aposentou. Se duvide, pesquise. Mas foi isso que ocorreu. O Pelé só foi jogar nos Estados Unidos, no New York Cosmo, porque ele já tinha se aposentado aqui no Santos, terminado a carreira aqui no Santos, só que o time norte-americano chamou ele pra polarizar o futebol nos Estados Unidos. Cara, e é uma pena que não polarizou nos Estados Unidos junto com o Pelé, né? Talvez agora comece a polarizar com o Messi, mas naquela época era pra ter polarizado já. Quem sabe a gente teria uma seleção norte-americana competente em competições, isso só Deus sabe. Mas é um fato. Pode ter ocorrido isso com o Vozinha? Pode, porque o mundo é gigantesco. Por mais que a justiça sempre prevaleça, vamos dizer assim, infelizmente injustiça tanto no futebol como no mundo afora acontece bastante. Pode ter ocorrido do goleiro Vozinha nunca ter tido dos olheiros de grandes clubes e outras coisas ter olhado pro Vozinha e nunca ter visto esse brilho. Só tá vendo esse brilho nele agora por causa justamente dos 4 jogos dele na Copa do Mundo. Uma coisa que eu sou obrigado a concordar com o Miller é isso. Pô, mano, não dá pra falar que o cara é o maior goleiro de todos os tempos só por causa de 4 jogos na Copa do Mundo. Eu sou obrigado a concordar com ele. Mas, cara, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o goleiro Vozinha, de fato, não é goleiro pra Flamengo, não é goleiro pra Palmeiras, não é goleiro pra São Paulo, não é goleiro pra Corinthians, goleiro pra Grêmio, goleiro pra Inter, ou seja, ele não é jogador de elite da primeira divisão brasileira. Mas, cara, no Cuiabá, no Curitiba, no Red Bull Bragantino, quem mais, gente? Perdão, torcedor santista, desculpa. Desculpa, eu quase falei o nome de vocês aqui. Mas sim, América Mineiro, esses times aí que... Desculpa. Esses times aí que jogam um futebol mediano do Campeonato Brasileiro, um futebol mediano, que joga um futebol mediano no Campeonato Brasileiro, o goleiro Vozinha se encaixa muito bem. E vamos lembrar aqui, tá? Vamos lá pra página do Aqui Futebol no Instagram.
tá? O que ocorre, gente? O goleiro Vozinha ele já foi especulado aqui no futebol brasileiro para jogar a Série B. E, cara, ele não aceitou. Acho que essa notícia acabou não saindo no Aqui Futebol, porque acho que ele tá priorizando mais o Inter. Ocorre uma circunstância do Inter Miami está interessado nele. Ou seja, a notícia mais recente do goleiro Vozinha é que o Inter Miami está interessado nele. Daí vamos lá pro Instagram do Aqui Futebol ver sobre isso aqui. Peraí. Só achar a notícia, mano. Porque olha o tanto de notícia que a gente já compartilhou. Vem ver. Cara, olha o tanto de notícia que a gente já compartilhou, cara. São milhões e... Já é... Cara, em um mês da existência do... Hoje, dia 9, completa um mês da existência do projeto do Aqui Futebol. A gente foi pro YouTube, galera, no dia 11. Mano, e como o celular também não ajuda. É o celular que vocês estão vendo eu gravar, ou seja, o celular que tá me gravando, é o celular do Aqui Futebol. É o celular que, como se diz, que é do projeto. Esse meu celular que é de uso pessoal. E como ele tá velho, ele me deixa na mão, cara. Sem zoeira. Só um minutinho. Se eu não achar... Aí, ó, achei. Primeiramente, a notícia mais antiga do goleiro Vozinha é que o Atlético Goianiense e o Avaí estariam interessados no trabalho dele, certo? Bom, essa é a notícia mais antiga, que saiu até que saiu no Fabrício Romano e saiu aqui no portal do Aqui Futebol, certo? Acho que a notícia mais recente do goleiro Vozinha, galera, que eu acho que não vou conseguir achar, é que o Inter Miami é quem tá interessado nele, certo? Eu acho que eu não vou achar aqui, gente, mas eu lembro que eu postei essa notícia. Não, mas tá, mano, desculpa, não vou alongar o vídeo por causa de uma notícia que eu não tô conseguindo achar. Mas eu acredito que eu posto essa notícia assim, gente. Falando então sobre o goleiro Vozinha, cara. Será que o goleiro Vozinha se encaixaria perfeitamente no Inter Miami? Eu já não sei, mano. Aí eu já não sei, sem zoeira. Porque eu acho que ele tem tudo pra sim, vai. Vamos falar um pouquinho sobre o interesse do Inter Miami no goleiro Vozinha. Porque, cara, certamente o objetivo do futebol norte-americano é polarizar o futebol, certo? Principalmente vindo do Inter Miami, do Los Angeles Galaxy, Chicago Fire. Não sei falar inglês, desculpa, mas que ocorre. A ideia do futebol norte-americano é polarizar o futebol que está nos Estados Unidos. Então, cara, trazer o goleiro Vozinha, por mais que o goleiro Vozinha não seja todo esse goleiro, no meu ponto de vista, eu acho que o Miller pegou pesado na crítica. Mas, pô, o goleiro Vozinha tem uma qualidade ali, né? Tem uma qualidade ali, vamos ser sinceros. Eu acho que a ideia do Inter Miami de levar o goleiro Vozinha não é para ganhar títulos e ser campeão de muitas coisas. Eu acredito que a intenção não é essa. Eu acredito que a intenção de levar o goleiro Vozinha é para polarizar o futebol norte-americano. Por mais que o goleiro Vozinha não tenha a mesma mídia do Messi, ou seja, ele não hypa o futebol americano do mesma maneira que o Messi hypou, por mais que ele não faça isso, ele vai ser de uma certa forma uma figura carismática no futebol norte-americano. Daí agora eu vou em minutos curtos aqui. Em minutos curtos aqui eu vou falar, vou trazer uma pauta interessante. Por que os jogadores das antigas, da década de 90, principalmente da década de 90, não se dão tão bem com os jogadores da geração atual? Acho que a resposta é bem simples, cara, porque os jogadores da década de 80, melhor dizendo, quando eles ficam vendo Luan, que jogou no Corinthians, Pablo, que jogou no São Paulo, Lucas Lima, que jogou no Santos e no Palmeiras, quem mais, cara? E entre outros jogadores também, que você acha que o David do Flamengo em 2009 e outras figuras do futebol. Quando eles ficam vendo, cara, essas figuras ganhando milhões no futebol, é um motivo de ficar pé da vida mesmo. É um motivo de ficar pé na vida mesmo. Sabe por quê? Porque, cara, por mais que o Miller tenha sido um cara bem sucedido financeiramente e ocorreu circunstâncias na vida dele que não deu tão certo. Não deu tão certo a carreira financeira, vamos usar essa palavra. Quem conhece a história do Miller sabe o que eu tô falando. Por mais que isso tenha ocorrido com ele, ocorrido essa história com ele, mas muitos jogadores de futebol não teve a mesma sorte que o Miller teve de ganhar muita grana, tá? De ganhar muita grana. Acho que a maior prova disso é o Craque Neto. O Craque Neto só começou a ganhar dinheiro mesmo, segundo ele,
depois que ele foi trabalhar com televisão, trabalhar com a Band. Melhor, trabalhar primeiramente na Record, que ele já foi comentarista da Record, depois foi pra Band. Ele só começou a ganhar uma grana legal, depois começou a trabalhar com televisão. Jogadores, mano, na década de 90, era só um ou outro que ganhava uma grana. Só um ou outro. Eles ficam vendo jogadores que eu citei nomes aqui já, ganhando uma bala em dinheiro, sem dar ao menos um chute na bola, devido ao esquema de empresário, devido isso, aquilo, outro. Eles ficam pé da vida e começam a deslachar esses jogadores em programas que eles vão, né? E a gente dá uma razão para eles, porque a gente vê a entrega desses caras em campo. Eles não entregam nada em campo. Tá bom. Eu falei de jogadores aqui que não são que certamente não são tudo isso, ou não foram tudo isso no futebol. Daí tá bom. Só que a gente vê também eles criticando jogadores do alto nível europeu. O Haaland, o Miller já criticou. Alguns criticam o Mbappé. Muitos criticaram o Neymar. Que mais? Critica a Bellingham, critica isso, aquilo, outro. Porque, cara, acho que no meu ponto de vista, o que revolta esses jogadores que foram grandes jogadores da década de 90, o que revolta eles é o simples fato de... Meu Deus do céu. É o simples fato de esses caras terem ter preparador físico, ter uma dieta ali equilibrada, ter dinheiro, ter regras que facilitem esses caras jogar futebol. A grama tem que ter esse tamanho aqui, a grama tem que estar molhadinha, sequinha, sei lá, né, cara. Hoje em dia, mano, se você já é um cara que tem talento no futebol e consegue entrar no mundo profissional, com toda essa estrutura que o futebol fornece para você explorar seu talento, certamente é um motivo até que, no meu ponto de vista, traz uma revolta para esses jogadores das antigas, tá? Acho que é isso que ocorre quando eles criticam isso. Porque acho que porque certamente o que eu acho a crítica mais interessante que eles fazem é o seguinte: pô, mano, beleza, o Bellingham joga pra caramba. Mas, cara, se o Bebeto jogasse no Real Madrid com a genialidade que ele tinha, que com essa estrutura que o Real Madrid pode fornecer, o Bebeto ele seria maior do que ele já foi? Eu acredito que sim. Que é o fato, cara. Acho que aparentemente o que eu fico vendo no futebol, pegando o futebol, esse futebol moderno e comparando com o futebol antigo, o que eu posso dizer, cara, é que o futebol moderno, ele é mais físico, primeiramente, e menos tática. De uma certa forma. Ou seja, o futebol moderno, ele prioriza a parte física, né, a tática, o entrosamento ali vindo do treinador, e meio que desmerece. Vou usar essa palavra. Meio que desmerece meu Deus, sei lá, essa lantinha é fogo, hein, gente. Mas assim, o futebol moderno meio que desmerece o talento do jogador. O jogador ele tem que meio que se curvar à tática que só o treinador pode oferecer. E muitas das vezes isso não dá certo. Ou seja, o jogador não pode improvisar o seu talento no campo no qual ele está jogando. Gente, agora, bom, é que hoje eu acabei não tendo uma boa linha de raciocínio, que eu acabei me equivocando na gravação aqui. E o vídeo vai desse jeito mesmo, pra vocês verem como eu sou sincero. Mas sim, gente, eu vou apresentar para vocês o projeto do Aqui Futebol no Instagram. O link tá aqui na descrição. É um portal de notícias surreal. A gente tá fazendo cobertura de tudo. Tem tanta notícia lá já no portal do Aqui Futebol que não tô conseguindo nem achar mais as notícias. Então, vocês viram, gente, vai lá ver o portal do Aqui Futebol no Instagram, que é isso que tá ocorrendo mesmo. Já tá fazendo uma cobertura bacana nesse intervalo de um mês que o projeto do Aqui Futebol existe. E também acompanha a gente aqui no YouTube, tá, galera? O YouTube aqui é um canal de opinião, onde eu darei a opinião do que eu penso sobre futebol. E eu tô muito feliz com esse breve crescimento do canal, e isso eu devo a vocês, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal do Aqui Futebol, tá? Ao canal Aqui Futebol e ao projeto Aqui Futebol, tanto no Instagram como no YouTube, tá bom? Gente, um abraço, tamo junto. Assista os nossos últimos vídeos. E, tem um adendo. O vídeo já tá longo já, mas me perdoe. Ocorreu uma circunstância, cara, há 12 dias atrás, eu fiz uma confusão. Devido a eu não ser da época, tá? Já começa por aí.
eu falei que o Miller era meia e o Raí era o atacante. Se bem que é ao contrário, o Raí que era o meia e o Miller era o atacante. Eu fiz essa confusão, em um dos vídeos que eu vou colocar aqui, tá? O Miller é pauta no vídeo de hoje, como todo mundo já sabe, e também é uma pauta de alguns vídeos anteriores que a gente fez, tá? E esse vídeo vai estar aqui na descrição. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Por mais que eu tenha feito uma confusão lá, mal idiota, a palavra certa é essa. Fiz uma confusão idiota, mas, gente, eu não sou da época, óbvio que eu vou confundir coisas do futebol antigo. Mas, vai lá, gente, vai lá acompanhar vai lá assistir esse vídeo tá bacana no meu ponto de vista. Assista os nossos últimos vídeos, tá? Que a gente gravou recentemente aqui no canal. E também dê seu like, se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo gravado no dia de hoje, tá bom, gente? Um abraço, tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo, viu?